graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos olhado em janeiro para alguns princípios sobre o trabalho e sobre o descanso. Então, por isso o tema desta manhã. Logo mais, nós também teremos o encerramento desse bloco de escola bíblica dominical em torno de missões. E hoje o pastor Ivanei também estará aqui, então, nos dando essa última aula em janeiro, tá bom? Só para lembrar que a posse do pastor Sidney não vai ser na igreja, mas vai ser numa escola lá. Depois, eu já mandei o link do endereço lá no grupo dos informativos, mas vou mandar de novo. Só não vá para a igreja, porque não vai ser na igreja, tá bom? Mas é próximo, eu não sei onde é que é também. Vou ter que olhar o endereço ali para ver direitinho onde é que é, tá bom? 19h30. Abra sua Bíblia ali em Efésios, então, no capítulo 6, um texto que é bem conhecido por nós, quando o assunto é essa relação, é a postura entre empregados, servos, e aí a gente está fazendo um correspondente aos empregados aqui, e aos patrões, né, aos senhores aqui. Então, em Efésios capítulo 6, se nós lermos aí os versos 5 e 6, e depois o 9, nós vamos ter orientações quanto a isso. Efésios capítulo 6. Vamos ler então? Efésios 6, a partir do versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Vamos ler o 8 também. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E aí então o versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então esses 4 versículos aqui nos dão princípios sobre esse trato. O ambiente de trabalho é um lugar onde o cristão tem a oportunidade de glorificar a Deus. E aí, então, seja como empregado ou seja como patrão, é ali que Deus te coloca na maior parte do teu dia a dia aí, né? Então, é claro que aquelas pessoas que estão aposentadas ou aquelas pessoas que são donas de casa, elas vivem numa outra dinâmica, mas que também envolve serviço, que também envolve respeito e que também envolve o mesmo princípio de tudo que você venha fazer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor e sem murmuração. Então, sim, de alguma maneira, os princípios aqui estabelecidos tocam a todos nós, tá? Então, não desliga aí a chave só porque você já está aposentado ou porque está em uma outra dinâmica, né? Esses princípios, eles tocam a todos nós. Então, quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele nos lembra que Cristo, ele deve ser visto por trás de tudo o que nós fazemos. De tudo o que nós fazemos. Então essa perspectiva, ela vai transformar, ela transforma, ou pelo menos deveria transformar, as nossas tarefas diárias em atos de adoração ao nosso Deus. E a gente esquece isso, né? A gente meio que, sem pensar muito, a gente divide. Então, como se agora que estamos aqui nesse ambiente, adorando a Deus, cantando, elevando as nossas mãos, como se aqui fosse algo santificado, e aí então ali na segunda-feira o que você vai fazer já se trata de uma outra coisa. Mas se o princípio estabelecido é fazer tudo, e ainda mais nessa relação aqui de trabalho, de serviço, de submissão, vamos dizer assim, então cada ato nosso deve ser um ato de adoração ao Senhor. E isso então certamente transforma e deve moldar a forma como nós nos relacionamos com os outros. Então sim, o Evangelho, ele quer tocar a maneira como a gente faz todas as coisas. E ele vai tocar, porque o cristão,
com a sua mente renovada, ele vai olhar para tudo com uma outra perspectiva. Então, já ter esse princípio estabelecido, ou pegar esse simples princípio aqui, se agarrar nele para a sua vida, mas iniciando hoje, eu diria, transformará a sua semana, ou a maneira como você vai chegar no trabalho amanhã, com as pessoas que você tem que se relacionar, certamente. Então, Paulo ele começa falando aqui aos servos, e o correspondente que nós estamos fazendo aos empregados, com uma exortação. Ele exorta estes servos a obedecerem aos seus senhores com temor e tremor. O que não significa agir com medo ou terror, mas com respeito genuíno. Então é claro que num relacionamento de trabalho, numa dinâmica, né? E até as crianças que também devem ter ali o seu papel dentro de casa, servindo com alguma coisa, os pais têm que começar a delegar, né? Elas também têm que estar submissas ali, aos seus pais no caso também. Então, realmente esses princípios tocam as nossas vidas em todas as esferas. Respeito genuíno se faz necessário. E esse respeito na relação do servo com o Senhor reflete um coração comprometido com as responsabilidades recebidas. Então, ser respeitoso no trabalho, obedecendo mesmo aquilo que é estabelecido na tua função e dentro do que o teu chefe te pede, né, os teus superiores te pedem, implica reconhecer a autoridade desse cidadão ali sobre a sua vida, né, de quem lidera, e realizar as suas tarefas de uma forma responsável. Então é claro que nós não vamos pecar, né? Nosso código de ética é as Escrituras, que está acima de qualquer outro código, vem em primeiro lugar, mas refletir o caráter de Cristo como servo implica em você reconhecer a autoridade daquele cidadão ali que é o teu chefe, que é o teu patrão, por mais difícil que ele possa ser, né, por mais estranho que ele possa ser. E isso também é um outro princípio que se aplica a todos os nossos relacionamentos de autoridade que existem, né? Então nós devemos ser submissos às autoridades, né? E aí sim, os chefes, eles são, numa esfera ali de trabalho, autoridade sobre a sua vida. Então isso exige uma postura, reconhecer isso, que evita tanto a negligência quanto a rebeldia. Você reconhecer que há sim uma autoridade, que você deve exercer as suas tarefas com responsabilidade, isso te preserva por um caminho reto dentro das suas responsabilidades, fazendo com que você evite tanto a negligência quanto uma postura de rebeldia, mostrando-se como alguém que honra a Deus ao cumprir os seus deveres. Além disso, Paulo ele destaca a importância da integridade aqui. Ele nos chama a agir, e aí fala, né, no versículo 5, primeiro então ele fala, obedeça ao vosso Senhor, a gente acabou de falar aqui, segundo a carne, com temor e tremor, com respeito então, reconhecendo a autoridade, mas ele também aponta para um outro princípio de integridade aqui, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como se você estivesse diante do próprio Cristo agindo aí. Ele nos chama a agir com sinceridade de coração nesse relacionamento. Então isso significa trabalhar com honestidade e sem hipocrisia, valorizando o emprego como um presente de Deus, valorizando o trabalho como um presente que foi dado por Deus para a sua vida. Então não é uma questão de apenas querer agradar os superiores para ganhar benefícios ou reconhecimento. Aquele sorriso amarelo quando ele chega e depois ali no bebedouro você está falando mal do chefe, né? Ou está ali ouvindo alguém falar mal. Você não falou, mas você está ali só ouvindo e com aquele sorriso meio amarelo, acaba entrando numa dinâmica errada do que Deus espera de você como servo de Cristo num ambiente de trabalho. Por você pertencer a Cristo, os teus colegas de trabalho deveriam olhar para você e ver alguém
diferenciado, que cumpre com as suas responsabilidades e que honra, sim, as autoridades constituídas ali naquele ambiente. A gente é bombardeado com ideias, né, de que o chefe é um opressor, né, e o trabalhador é aquele que está dominado e que está sendo explorado. Não vamos dizer que não tenha realmente uma exploração. Talvez o salário ele deveria ser mais digno para que você pudesse honrar as suas contas ali. Mas aí é Deus trabalhando mesmo em cada um de nós, e o contentamento, e aí envolve toda uma dinâmica de estudo, de preparo, de busca, para quem sabe você então tenha que mudar de trabalho. Mas enquanto ali estiver, você deve honrar ao Senhor, tendo um coração grato, inclusive no que se refere ao sustento. Porque quando você aceitou ser um trabalhador ali, não te foi omitido qual seria o valor do teu salário, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque entre o justo e a murmuração e a desonra, às vezes as coisas se misturam e a gente vai achando que tem muitos direitos. Essa semana eu estava lembrando de um cântico antigo que falava: meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer. Não sei quantos conhecem. Meu direito é de não ter direito algum. Nós achamos que temos muitos direitos, e claro que temos direitos, mas aqui Paulo está apontando para os nossos deveres. Então todos queremos muitos direitos, mas quando se fala de deveres, a gente começa a relativizar. O Senhor te chamou para ser um instrumento de bênção onde Ele tem te colocado, e aí a gente extrapola aqui para todos os outros relacionamentos, dentro da sua casa, com a autoridade do seu marido, com a autoridade do teu pai e da tua mãe, na escola, com os professores que estão constituídos ali, autoridades. Se ele fala, você cala dentro da sala de aula. Hoje a gente tem aluno dando cadeirada em professor, em alguns lugares aí, um absurdo. Se perdeu a noção do que vem a ser respeito. É claro que no teu ambiente de trabalho você possivelmente não vai dar uma cadeirada no teu patrão, mas no coração, quantas vezes você já não o matou? Então, peraí, o Senhor nos chama nessa dinâmica de servo e Senhor, reconhecer a autoridade e servir como se estivesse servindo a Cristo. Então, viver de forma coerente com a fé cristã. A verdadeira motivação, então, não é impressionar os homens, mas agradar ao Senhor que observa todas as coisas. E aí então, servindo ao Senhor, quem sabe o Senhor na sua bondade, mas Ele não nos deve nada, não acaba dando para você uma promoção, honrando você por você estar sendo diligente no seu trabalho. Então, pense nisso. E por fim, Paulo lembra que o trabalho do cristão não depende da supervisão humana. Então ele escreve: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, estava rolando um vídeo lá que o chefe colocou uma câmera e não avisou. É ilegal, né? Ele tinha que ter avisado. Mas o pessoal estava todo tipo sentado na cadeira, jogado. E aí, não sei se é fake o vídeo, né? Que fazem tantos vídeos que não são verdadeiros, né? Mas aí quando um nota que tem a câmera, opa, aí se arrumam e começam a trabalhar, né? Estavam sendo observados, né? Mas enquanto não estavam sendo vistos, estava ali, de qualquer jeito, né? Então é a poeirinha que a pessoa levanta o tapete e joga para baixo. Talvez um adolescente possa já ter feito isso na vida, mas a Deus a gente não engana, e a gente deve servir como se estivesse servindo a Ele, né? Então, aqui é um princípio importante para todos nós, de ser relembrado inclusive, porque tudo que eu estou falando aqui não é novidade, né? Esse texto já foi lido aqui, já foi explicado aqui. Então, o Senhor nos chama para servir com diligência. Isso significa que o nosso compromisso com a excelência deve existir independentemente de quem estiver observando. Ninguém está falando aqui de um perfeccionismo, mas erros
e coisas feitas de forma porca porque estamos sendo preguiçosos, aí é bem diferente de você estar sendo zeloso, buscando, e aí ocorre um erro. Tudo bem, é normal. Nós vamos errar no trabalho, em qualquer outra dinâmica. A nós compete errar mesmo, né? Mas que não seja por negligência, pelo descaso ou porque não entende. Então, veja como transforma mesmo a gente entender que o serviço ao próximo, ele deve ser feito como se estivesse sendo feito para o Senhor, porque Ele observa e Ele há de honrá-lo, não com bens, mas até com bens, necessariamente, né? Não com bens necessariamente, mas até com bens. Então, um empregado íntegro e dedicado trabalha com o mesmo zelo, seja na presença de um chefe ou quando ninguém está por perto. Por quê? Porque ele reconhece que o seu verdadeiro Senhor é Cristo. É Cristo. Então é a mesma coisa para a galera que ainda não está trabalhando, mas que estuda, que é quase que como se fosse um trabalho hoje em dia, aí, com provas semanais, com um monte de coisa. Não se engane, o Senhor está vendo todas as coisas, Ele está com os olhos sobre nós. Então que a gente abandone esse descaso e a preguiça que a gente até falou em alguns devocionais atrás, e as justificativas. Mas ele é um carrasco, né? É claro, você não vai pecar, mas você deve sim submissão, respeito, e é claro, guardadas as devidas proporções, sim, obedecer. Né? Ferir algum princípio bíblico? Bom, esteja disposto a ser demitido, mas fora isso, sirva, e não entre na rodinha, se bem que agora com o trabalho online as coisas facilitaram bastante, né? Essa rodinha já não ocorre tanto, talvez, né? Mas a procrastinação talvez possa tomar conta do seu coração. Bom, isso com relação aos servos, aos empregados, mas ele também se dirige aos patrões, e ele desafia estes a tratarem os seus empregados com a mesma dignidade que eles esperam receber. Então ele começa dizendo ali, de igual modo, no versículo 9, procedei para com eles. Então, assim como os empregados devem demonstrar respeito e dedicação, os patrões são chamados a liderar com bondade e com justiça. Talvez você não seja o patrão, mas talvez você seja um gerente, talvez você esteja em alguma dinâmica. E mais uma vez, dá para a gente fazer os correspondentes com relação à liderança. A mulher que lidera a sua casa, que lidera os seus filhos, o homem que lidera a sua casa, a sua esposa, e por aí vai. Então, Deus ordena que a gente faça isso com bondade e justiça. A liderança cristã não é uma oportunidade de impor autoridade, mas um chamado para servir. E o apóstolo ele continua então exortando os senhores aqui, além disso, é uma oportunidade para servir com bondade e justiça, e ele exorta ainda para que eles deixem de lado as ameaças. Não coagindo as pessoas, né? Então, em vez de governar por meio do medo ou da humilhação, e ali num contexto talvez mais de escravidão, né, correspondente ali, talvez isso fosse mais gritante, mas ele encoraja aqueles, mas também a todos nós, por princípio, aqueles que estão em uma posição de liderança ou de coordenar alguma tarefa, se a gente diminuir mais aí, dentro das tuas responsabilidades, como que você coordena uma simples tarefa em grupo? Com bondade, com justiça ou com ameaças? Ele está encorajando aqui a conquistarem uma verdadeira autoridade por meio do exemplo. Então, ser líder é, antes de tudo, uma oportunidade de cuidar e edificar aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Você quer, então, crescer no seu trabalho, chegar num cargo de chefia, por exemplo? Pois então, tenha isso como alvo para a sua vida. A bondade, a justiça, a integridade também, no fim das contas. E é um chamado para o serviço, para servir de exemplo. Então, é uma oportunidade de cuidar e edificar aqueles que estão sob a sua responsabilidade.
A autoridade, então, que reflete o caráter de Cristo, é marcada pela humildade e pela compaixão. E aí, por fim, Paulo lembra os patrões de que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus é o justo juiz de todos e ele não faz distinção entre servo e senhor, entre patrões e empregados. E isso nos lembra que diante de Deus todos nós somos iguais, né? E nós vamos prestar contas a Ele por nossas atitudes. Então, seja em uma posição de liderança ou de serviço, o caráter cristão deve ser evidente em tudo o que nós fazemos, em tudo. Portanto, tanto empregados quanto patrões são chamados a refletir o caráter de Cristo no ambiente de trabalho. Então amanhã, vá com essa verdade no teu coração, para fazer diferença no lugar onde Deus tem te plantado. Mas hoje mesmo, porque todas essas relações de liderança, de cuidado, de serviço, estão o tempo inteiro ocorrendo nas nossas vidas. É impressionante. Tudo, essa relação de liderança e de autoridade está presente em todos os nossos relacionamentos. Inclusive, Deus vai nos chamar a sermos submissos uns aos outros, né? Sujeitai-vos, na verdade, uns aos outros. Então, aos empregados, o respeito, a integridade e a dedicação são marcas que glorificam a Deus. Aos patrões, a bondade, a justiça e a consciência de que todos estamos sob o senhorio de Deus são fundamentais. E em ambos os casos, as relações de trabalho então se tornam um testemunho vivo da transformação de Cristo e a transformação que Cristo opera nas nossas vidas. Vamos orar, então, pedir para que o Senhor nos capacite a ser sal e luz nos relacionamentos que Ele tem nos dado. Bondoso Deus, nós clamamos ao Senhor, nos ajude a glorificar o Teu nome por meio do nosso trabalho, por meio de cada uma das relações de autoridade e de submissão em que o Senhor nos coloca. E isso ocorre nas nossas casas, isso ocorre na escola, isso ocorre na igreja, isso ocorre no trabalho. Ó Senhor, nos dê um coração íntegro, comprometido e cheio de amor, seja na posição em que estivermos, de empregado ou de líder. Ó Senhor, que possamos refletir o Teu caráter em todas as nossas relações e, acima de tudo, agradar a Ti em tudo o que faço. Então, Senhor, renova as nossas forças, porque nós cansamos muitas vezes diante da injustiça, diante da frieza, diante da falta de amor. Ó Deus, responder biblicamente diante de tudo isso, ó Senhor, é difícil, e nós clamamos pelo Teu socorro. Nos levante para que possamos ser sal e luz com estes aspectos aqui nas nossas vidas, em todas as relações que temos, especialmente no que ministramos aqui no trabalho. Ser com os meus irmãos, e assim nós oramos pelo nome santo, santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós temos um período de coffee break aqui.